Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Flávia. Bem, boa noite, Vani. Boa noite, Sandra. Boa noite, Camila, Cleber, Isabela. Então, pessoal, alguém que já sabe dessa tal reforma tributária, o que que vai acontecer, o que que vai ocorrer? Alguém já ouviu falar desse tema? Às vezes eu te ouço aí nos seus stories. Então, é porque a reforma tributária vai impactar não só o setor imobiliário, mas todo o setor relacionado ao consumo, né? Porque o IVA dual é o imposto que vai incidir sobre bens e serviços, consumo. Então, o que nunca tinha um tributo antes, nunca foi tributado, agora passará a ser. E o impacto maior, né, que a gente percebeu foi nos imóveis, tendo em vista que existia uma isenção. Os imóveis antes tinha uma isenção de ISS, não era cobrado ISS sobre a locação. Então, isso vai trazer um impacto muito grande e é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. Alguém tem alguma dúvida específica? Alguém tem alguma questão que gostaria de trazer aqui antes da gente começar? Que a gente pode fazer a apresentação e depois vocês fazem a pergunta também, né? De acordo com as dúvidas que forem surgindo. Ok? A minha maior dúvida é no imóvel que tem três matrículas. Como que vai ficar isso? Entendi. Entendi. É porque, então, veja bem, então, só para a gente poder contextualizar. Houve uma emenda na Constituição para inserir a reforma tributária e depois foi modificado o próprio Código Tributário através de uma lei complementar. Nós ainda precisamos de uma lei para trazer algumas especificidades. Então, essa situação específica ainda não tem, ainda não tem uma definição. Nós vamos ver, né, vai haver uma aplicação gradual da reforma, ela vai ser implementada de forma gradual, iniciando agora em janeiro. Então, eu vou compartilhar aqui um slide, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode fazer os questionamentos depois, ok? Na aula de hoje, a doutora vai falar sobre uma expectativa de 28%, né? Isso. Porque Que também não não tem, está regulamentada ainda. sim, ainda não tem uma alíquota regulamentada, ok? Então, eu vou compartilhar aqui um slide. Vocês estão me vendo? Sim, Tá tudo Sim, certinho? estamos. Tá no modo Sim, apresentação? Tá tudo certinho? sim. Ok. Então, vamos lá. Então, nós vamos tratar especificamente sobre o mercado imobiliário, ok? Espera que eu pulei uns slides aqui. Então, para quem não me conhece, né, eu tenho 30 anos, né, de atuação no direito, né, especificamente planejamento patrimonial, hold, recuperação tributária. Hoje eu coordeno o MBA, né, de hold da PUC. Também estou como membro da comissão de hold da OAB e coordenei uma norma ISO-BNT, coordeno até hoje é o comércio eletrônico e representei o Brasil em diversos plenários internacionais. Então, a questão é essa: atenção, proprietários de imóveis residenciais terão desconto de imposto em 2026. Então, a lei criou redutores no IBS-CBS para diminuir o impacto dos impostos. Então, quer dizer, nós vamos ver que o governo deu com uma mão e tirou com a outra, né? Então, nós vamos ver se isso vai aumentar a alíquota sobre a compra e venda, a locação, ou, né, como é que vai ficar esse cenário aí, tá? Então, o aluguel, nós vamos tratar primeiro especificamente sobre o aluguel, né? E vamos falar também sobre o CBS, né? Essa grande mudança. Vamos falar sobre, hoje, qual é o conceito do locador profissional, porque antes a gente não tratava a pessoa física como contribuinte de tributos incidentes sobre a locação. E hoje a gente vai perceber que houve uma grande mudança. Vamos falar também sobre a locação por temporada, né? Temporada, a Airbnb, a compra e venda, incorporação e esse tal de split payment,
e o compliance necessário, né, que vai exigir dessa grande mudança. Então, vamos começar a entender desde o começo, né? Então, teve uma emenda à Constituição que modificou o capítulo relacionado aos tributos para trazer a reforma, né, para trazer questões estruturais da reforma, e a Lei Complementar 214, agora em 2025, que modificou o Código Tributário. O Código Tributário é uma lei complementar. Então, nesse aspecto formal de implementação da lei, ok, mandou bem. Uma lei complementar mudou o CTN, que também é uma lei complementar. Mas o que mudou na prática? Então, foi introduzido mais um tributo no nosso sistema, que é o IBS e o CBS. No mundo inteiro, só existe um único imposto sobre o consumo. No Brasil, as coisas são bem complexas, eles criaram dois. O IBS, que é de competência do Estado e do município, e o CBS, que é de competência da União. Aí, veja bem, nós já começamos com a primeira problemática. Por quê? Se a União vai estabelecer as alíquotas necessárias para o imposto, e os municípios e os estados também, se nós tivermos que questionar, por exemplo, uma alíquota, uma bitributação, porque, pessoal, vai introduzir esse imposto e vão continuar outros. Então, o imposto de renda vai continuar, a contribuição social sobre lucro vai continuar, o ITBI sobre imóvel vai continuar, e também o IPTU vai continuar. Então, acresceu sem reduzir. Os únicos impostos que saíram praticamente foi o PIS, COFINS e ICMS e o ISS. Então, nós vamos ver essa estruturação, como é que ficou. Então, na União, nós temos hoje o IPI, PIS e COFINS, e que vai virar o CBS, e nos estados o ICMS e ISS vai virar o IBS. Nesse slide aqui a gente consegue compreender melhor. Então, o que unificou no IBS? ICMS e ISS, e na esfera da União saiu PIS, COFINS e o IPI. Virou CBS, e o ICMS e ISS viraram IBS. Então, recapitulando. Sai o ICMS, que era aquela também muito complexo, que tinha questão de substituição tributária, guerra fiscal. O estado de Minas tinha uma alíquota de 18%, São Paulo tinha outra alíquota. Então, muitas fábricas vinham para Minas Gerais, que era uma alíquota menor ou maior. Aí os estados começavam a conflitar, né? Os entes federados. Então, o ICMS vai sair, que já vai trazer uma pacificação nessa guerra fiscal. O ISS também, e entra o IBS. Na questão da União, sai o PIS, COFINS e o IPI e entra o CBS. Agora nós vamos ver como que isso vai impactar o nosso dia a dia nas questões imobiliárias. E isso aqui, né, são algumas entrevistas, algumas reportagens que a gente tem feito sobre esse assunto também, sobre o agro, né, que é uma matéria interessante, também vai ter muito impacto, para vocês perceberem como que isso está em voga. Por quê? Porque vai começar a implementar agora em 2026. Mas essa reforma, ela vai ter, né, uma cronologia até 2033, porque vai impactar tanto o sistema que nós vamos precisar de um lastro, tempo maior para essa adequação. Porque vai modificar toda a estrutura contratual, a questão de parametrização de nota fiscal, enfim. E até mesmo o pagamento, pessoal, esse split payment, que é o pagamento dividido, nós vamos perceber que agora quem paga o imposto, que a gente fala assim, é pago por fora. Então, tem o preço do aluguel, o imposto vai incidir depois do aluguel. Tem o preço do imóvel na compra e venda, o imposto vai incidir depois, porque o Estado vai ficar com uma parte e o locador ou o comprador, quem comprar, né, vai ficar com uma outra para recolher para os cofres públicos. Então, assim, é muita mudança, é muita implementação, e a gente precisa começar a digerir isso em doses homeopáticas. Então, vamos lá. Vamos ver essa questão aí dos requisitos, né, para ser um locador profissional. Ô, Isa, tá tudo certinho aí, assim, a questão da imagem, assim, porque eu não estou vendo? Nós Tudo treinamos, perfeito.
Nós Tudo perfeito. treinamos, mas então, pessoal, vamos ver primeiro essa questão do locador profissional. Porque antes muitas pessoas faziam planejamento familiar e faziam alocação em nome de pessoa física, porque a pessoa física não pagava tributo, ao passo que a pessoa jurídica já tinha lá a carga tributária, as alíquotas de quem optava pela lucro real, lucro presumido. Agora vamos ver como é que vai ficar essa questão com a implementação do BSBS. Então, agora a gente não fala mais em pessoa física ou pessoa jurídica. Agora a gente fala em contribuinte, locador, profissional. E a pessoa física, aquela pessoa que tinha contato informal, que não recolhia imposto de renda, que era uma renda extra, comprava imóvel, vendia, fazia locação para aumentar a renda, agora o fisco fechou o cerco. E nós vamos perceber que a pessoa física também vai pagar tributo. Mas calma, vai pagar em que condição? Se ela tiver 3 ou mais imóveis locados e tiver uma receita de R$ 240 mil por ano, ou seja, quem tiver uma locação de R$ 20 mil por mês. Então, vamos imaginar que é uma família, e essa família tem 20 imóveis. Nós temos clientes aqui no escritório, né, que tem 20, 30, 40 imóveis. Essas pessoas, por si só, vão ser tributadas com IBS e CBS? Não. Elas só serão tributadas se esses imóveis estiverem em contrato de locação. Ok? Então, não é o requisito ter imóvel. Tem que ter imóvel e tem que estar circulando, né, como locação, rendendo frutos. Tá? E é importante também, 3 imóveis. Agora, olha a confusão que a lei aprontou. Porque, veja bem, então nós vamos implementar agora em 2026, vai ter uma alíquota teste, vai ser 0,1% de IBS, 0,9% de CBS, então quer dizer, a partir de janeiro agora, todo mundo tem que parametrizar as notas fiscais, as holds imobiliárias, as corretoras, né, as pessoas que trabalham com as incorporadoras, compra e venda. Por quê? Porque já é teste, e isso é uma obrigação acessória, né? Então já tem que cumprir essa obrigação. E para isso vai ter que ter toda uma modificação em toda a estrutura. Por quê? Porque nós vamos mensurar essa situação do locador profissional no começo do ano. Então, por exemplo, a lei estabeleceu 2 situações. Uma é quando a gente olha no ano anterior. Deixa eu ver se aqui é uma reguinha. Eu tinha aqui uma de desenhar. Sumiu. Então, uma regrinha que a gente olha para o ano anterior. Então, vai chegar o exercício financeiro seguinte, vamos colocar aí janeiro de 2027. E nós vamos olhar para trás. Então, no ano de 2026, se a pessoa tinha 3 imóveis locados e uma renda de R$ 20 mil por mês, em janeiro ela já ganha a titularidade de contribuinte profissional, contribuinte, locador profissional. Então, ela já passa a recolher o IBS e o CBS. Só que a lei trouxe uma outra especificidade. Por quê? Essa pessoa ela pode ficar o ano inteiro como contribuinte profissional, mas a outra regra diz o seguinte: ao longo do ano, se essa pessoa tiver uma renda de 20% a mais sobre esse referencial de 240 mil, ou seja, R$ 288 mil, ela também vai ser considerada locadora profissional. Então, são 2 regras para incidir em locação. Então, a pessoa pode iniciar o ano como locadora, uma locadora profissional, e no meio do ano não ser mais, porque alguém entregou o imóvel, porque teve um reajuste, e o que a gente está percebendo é que vai haver um impacto muito grande nas negociações, porque as pessoas vão ter que começar a compor preço, no sentido, né, de não perder locação, de não perder a compra e venda, porque isso aqui, pessoal, esse capítulo é para toda a cadeia imobiliária, né, de imóveis. Então, é para locação, para permuta, para cessão de
cessão de imóveis, e, enfim. Então, essa regra, a gente olha para trás, que é essa regra dos 3 imóveis, e quando olha para o ano vindouro, o ano seguinte, é a regra de R$ 288 mil com um único imóvel. Então, isso já está criando, assim, toda uma... já tá sendo necessário uma interpretação da lei, uma exegese, que a gente interpreta como, né, uma exegese, para que traga um entendimento melhor, porque isso pode trazer coisas disparates, não equânime, não igualitária. Então, a lei trouxe uma regra que ela pode trazer desequilíbrio. Isso para locação. Para a venda de imóveis, a gente também não olha pessoa física ou pessoa jurídica. Por exemplo, se é uma pessoa que vende, que ela tem uma renda extra de arrematação de imóveis de leilão. E aí, no ano, ela arremata 3, quer dizer, mais de 3. Então, quer dizer, tem que ser, durante esse ano, né, a venda de mais de um imóvel construído pelo próprio alienante, a equação de quem compra e venda é um imóvel durante aquele ano inteiro, e aquele imóvel tem que estar no patrimônio da pessoa durante 5 anos anteriores à data da alienação. Então, por exemplo, alguém adquiriu um imóvel em leilão, e esse imóvel ele precisa estar no patrimônio da pessoa durante 5 anos para que ela não seja considerada locadora profissional. Agora, se compra e venda, né, para contribuinte profissional, se é uma pessoa que arremata muitos imóveis em leilão, já vai trazer também um impacto para esses profissionais, porque eles vão, com certeza, transformar em contribuintes necessários. Então, voltando para a locação. Perfil de locadores. Nós temos pessoa física, pessoa jurídica, e hoje a gente não fala mais, né, com a nova regra, nós falamos agora em locador profissional. O que importa agora é o locador, tá? É aquela pessoa que tem 3 ou mais imóveis, e aquela regra, olha para o exercício anterior, se ganha mais de R$ 240 mil. E quando olha para o mesmo exercício financeiro, basta ter um único imóvel e ganhar acima de 288. Bom, então aqui o que a gente percebe, né? Que é uma renda, né? O pequeno locador e o grande locador. O que a gente pode sugerir, né? Como planejamento patrimonial de uma família, é no sentido, né, de muitas vezes colocar esses imóveis em nome do pai, em nome da esposa, né, ou então em nome de um filho, ou então até mesmo constituir uma holding para que esses imóveis possam ser, através de uma pessoa jurídica, ter ainda outros redutores, outros valores que irão impactar na alíquota e que isso vai trazer uma repercussão interessante. Sai da pessoa física, que nós vamos perceber que ficar na pessoa física vai ter uma alíquota muito maior, porque além, né, de pagar IBS, CBS, ainda tem ganho de capital, a pessoa ainda paga imposto de renda e muitas vezes a constituição de uma pessoa jurídica, seja uma sociedade de propósito específico, seja uma holding, isso vai trazer um impacto positivo. E aqui tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, por exemplo, se for um imóvel adquirido por herança, se for um imóvel adquirido por doação, essa questão dos 5 anos que o imóvel tem que estar, a pessoa tem que ter a propriedade daquele imóvel, conta todo o período, por exemplo, da aquisição do imóvel, se for uma herança, né, de um pai que deixou uma herança para os filhos. E não é da data da aquisição dos herdeiros, e sim a data do início, né, cronológico daquela propriedade, quando aquela propriedade passou a pertencer àquele pai que doou ou que deixou, né, em sucessão para os filhos. Então, quer dizer, a gente consegue, através de um planejamento, através, né, de um estudo de caso específico daquela família, ou se for uma holding, né, uma família que tem uma atividade econômica, uma melhor forma da gente tentar, né, a elisão fiscal, que é o planejamento tributário e a diminuição
desse impacto na carga tributária, criando essas situações que possam trazer aí uma diminuição e uma isenção desses tributos. Bom, então é a comparação de alíquota, né? Conforme nós dissemos agora, pessoa física, pessoa jurídica, isso foi até uma consulta que a gente está tendo de forma muito recorrente pelas pessoas, né? Eu continuo deixando meu imóvel de maneira informal e continuo recebendo aqui na minha conta, a pessoa me paga pelo Pix, né? Como é que vai ser isso? Quer dizer que agora o governo vai fazer encontro de contas, e é exatamente isso, pessoal, porque agora os imóveis terão também um CPF. Então, todo imóvel, já que ele existe um cadastro no município de IPTU, ele também vai ganhar um número, que através desse número, esse imóvel vai ser rastreado por todos os entes federados, seja ele União, Estado ou município. Então, o que a gente percebeu, que ao final dessa equação, e é importante que a gente diga isso, né, que ainda não existe uma alíquota já aprovada. Isso vai ser feito também ao longo dessa implantação cronológica da reforma tributária. O que existe, praticamente, né, é uma estimativa, tá, de uma alíquota de mais ou menos 28%, tá? Então, vamos imaginar que a pessoa física, ela vai ter aí uma alíquota de 28%, essa alíquota vai ser reduzida, né? Vamos colocar 14%, mas ela tem 27% de imposto de renda. Tá? Então, ela pode chegar a uma alíquota de 35% aqui, se for um bom cenário. Pode chegar até a 40%. Então, ou seja, aquela pessoa que tem imóveis e tem contato de gaveta e que não quer declarar imposto de renda, a partir de agora, o governo tem como traçar os dados e conseguir sair da informalidade. O governo vai conseguir taxar, trazer essa alíquota para esses imóveis, tá? Então, no cenário positivo, otimista, 35% a 40% da pessoa física. Agora é a pessoa jurídica. Pessoa jurídica hoje, o cenário hoje, né, antes da reforma, com todas as alíquotas, né, PIS, COFINS, CSLL, imposto de renda, né, pessoa jurídica, hoje é uma alíquota de 12,13%. Depois da reforma, e também vai haver redutores de alíquota, nós vamos ver isso aqui, ela vai chegar, a pessoa jurídica, em mais ou menos 16,87%. Aí eu pergunto para vocês, qual é a melhor opção de você ter um planejamento do seu patrimônio e poder ter alguma redução de alíquota, uma carga tributária menor, pessoa física ou pessoa jurídica? Então, a gente percebe, né, que a pessoa jurídica, tendo em vista aí, né, essa questão, né, dos redutores de alíquota, e a constituição de empresa passa a ser, então, algo que realmente vai ser muito ventilado daqui para frente, porque isso vai trazer um impacto muito positivo, dentro aí as famílias, né, e as pessoas que detêm patrimônio. Então, vamos lá. Então, no modelo atual, a pessoa física continua pagando o carnê-leão, né, a tabela progressiva de deduções, e ainda o IPTU, taxa de condomínio, taxa de administração, manutenção. Por que a gente está trazendo isso? Porque o IBS-CBS também trouxe o creditamento. Então, ou seja, além do split payment, de pagar dividido, e quem vai pagar isso, o governo também vai receber, né, nas cadeias todas. Então, vamos imaginar, um contrato de compra e venda de imóveis. Aí a pessoa faz um sinal de 20%. Nesses 20%, essa alíquota que vai incidir sobre a compra e venda, ela vai incidir também percentual dela nesses 20% iniciais, que foram pagos lá no início da cadeia, né, do compromisso de compra e venda. Então, nós vamos perceber também que vai ter uma forma de se creditar, né, de fazer uma compensação entre débito e crédito. E isso, mais uma vez, o governo está forçando para que as pessoas se profissionalizem, para que as pessoas se tornem contribuintes, para que elas possam usufruir do débito crédito. Porque, veja bem, é muito comum isso, as incorporadoras compram um lote de uma pessoa física. Essa pessoa física não é contribuinte obrigatória de BS, CBS. Então, logo, essa construtora que comprou um lote, ela não vai ter
o crédito dessa compra, porque hoje você pode fazer todas as manutenções no imóvel, as taxas, ou então até mesmo o ITBI que foi pago, alguns impostos que foram pagos, para você creditar e fazer esse acerto de contas entre débito e crédito. Então, o governo, né, mandou muito bem nesse sentido, porque ele está, de forma transversa, forçando para que as pessoas se profissionalizem, porque, ou então uma fica cobrando a outra. Você pagou o imposto? Porque eu quero acreditar a meu favor. É igual quando a gente chega no final do ano, a gente quer fazer as deduções do imposto de renda, então você leva lá seu plano de saúde, o médico particular que você foi, o dentista, você fica pedindo para os médicos, dentistas, para te enviarem um recibo, né, de um RPA, uma prestação de serviço. No final, o que o governo quer é isso também, é que o locatário, é que o comprador, ele force o outro a fazer o pagamento para que ele acredite nessa equação de débito e de crédito. Então, seremos todos uns fiscais do outro, né? Então, aqui é o CIP, né, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, e também o SINTER, é esse CPF que nós vamos ter nos imóveis, né? E aí, para a gente poder elucidar, né, muitas pessoas nunca ouviram falar, né, mas o que é isso, né, o que é uma hold, que é a nossa especialidade aqui do escritório, né? Então, quer dizer, é uma empresa criada com o objetivo de administrar bens imóveis de uma família. Então, hold quer dizer a união, a reunião de empresas. A gente cria uma holding para a patrimonial, para você fazer a integralização do capital social em imóveis, então ela vira uma empresa para administrar esses imóveis de compra e venda. A gente cria uma holding operacional, por exemplo, quando é uma família que ela tem uma atividade econômica, seja do agronegócio, a gente tem também uma demanda muito grande de agro, ou seja, né, uma família que tem uma atividade, né, de autopeças, ou, enfim, cada família tem, né, uma história, né, traz consigo, né, essa história de atividade econômica, e a gente cria, então, vários CNPJs que um CNPJ conversa com o outro, então um participa do outro. Isso facilita até mesmo o que ocorreu agora no final do ano, também foi uma grande corrida aí, né, dos contadores, né, e nós, advogados, no sentido, né, da isenção da distribuição de dividendos, porque o governo estabeleceu um limite de R$ 50.000 por sócio e que houvesse uma previsão no contrato social de que vai haver essa distribuição de dividendos nesse exercício financeiro, para que houvesse, então, a isenção até R$ 50.000, podendo ser pago em 2006, 2026, 2027, 2028. Então, quer dizer, ele antecipou um balancete que normalmente ocorre no ano que vem, porque a gente coloca isso nos contratos sociais, que depois do exercício financeiro que se faz o balanço da empresa, e exigiu que fosse feito agora em 2026 para o pagamento posterior. Então, quer dizer, hoje eu preciso declarar em contrato social na junta comercial que cada sócio recebeu menos de R$ 50.000 para eles ficarem isentos. Então, quando a gente cria uma estrutura de hold, o que isso facilita? Isso facilita, por exemplo, uma família que tem aí, né? Cada sócio recebe mais de R$ 50.000. Isso facilita que eles recebam de fonte pagadora diferente, porque a lei estabeleceu uma mesma fonte pagadora. Então, se eu tenho uma hold operacional, uma hold patrimonial, e uma outra hold, por exemplo, de uma atividade de agronegócio, então cada CNPJ desse pode pagar os seus sócios sem que isso incida o valor também que a pessoa física é quem paga. Essa distribuição de dividendos, 10% sobre de dividendos, que eles estão falando aí, né, que é renda de alta repercussão, né, de altos valores, quem paga não é a empresa, quem paga é a pessoa física, mas quem retém esse valor é a empresa. Então, tendo várias empresas dentro de uma estrutura organizacional de uma família, a gente consegue dissolver isso e consegue trazer também uma isenção e uma economia, né, nesse quesito, né, de alta renda. Então, para a gente poder continuar, né, assim, o que isso traz, né, de interessante, né? Enquanto uma pessoa física pode atingir cerca de 36% de tributação, a hold tende a ficar perto de 19%.
Então, além de oferecer benefícios em sucessão, organização, governança tributária, compliance, transparência, regras claras, e ainda a família pode fazer disposição sucessória para, né, no falecimento de algum sócio, na morte de algum sócio, não tem necessidade de abrir o inventário. Então, quer dizer, a Rode nunca teve tão em evidência e também tão fiscalizada, mas ela traz uma grande vantagem patrimonial e tributária. Bom, e na compra e venda, né? Então, na compra e venda, nós falamos outrora, né? Que também segue a mesma regra, 3 ou mais imóveis, quer dizer, então tem que ser mais de 3, 4. 3 ou mais, a partir de 4. Menos de 5 anos na data da compra. Imóveis distintos. Aí eu pergunto para vocês, o que é imóveis distintos? Vamos imaginar que numa mesma matrícula do imóvel tem lá 3, 4 locações. Muito comum, às vezes, numa mesma casa, às vezes tem lá 3 ou 4 cômodos que faz locação, então são casas geminadas, mas a mesma matrícula. Ou então uma fazenda que tem 3 ou 4 matrículas, mas é uma fazenda só, ou então é um prédio, né, comercial com uma única matrícula, mas lá tem várias locações. A lei não definiu. Então, estamos esperando um regulamento para a gente poder ter conhecimento acerca dessas peculiaridades da lei. O que a gente percebe é que isso vai trazer muita discussão, que isso vai trazer ainda muitos questionamentos. Então, nada mais interessante, né, do que começar a pensar nisso com antecedência, para que as pessoas possam se planejar, para que elas possam ter essa elisão fiscal já mensurada com o contador, com o advogado, né, com especialistas, para que ela tenha um impacto menor na sua carga tributária. Então, assim, para a gente entender, né, assim, o que entra, o que não entra na contagem. Aqui nós colocamos esse xizinho, porque pode ser 2021, 2031, né? Então, vamos imaginar, de 2021 a 2024, não entra na contagem, tá? O que vai entrar na contagem é 5 anos, se tiver 5 anos no patrimônio daquela família. Então, quer dizer, vamos imaginar que um divórcio de casal, então tem a meação. Só que aquele imóvel passou a pertencer para a esposa, vamos colocar um exemplo, em 2025, mas já estava com o casal desde 2000. Então, quer dizer, esse imóvel tem isenção, porque é da esposa a partir de 2025, mas pertencia a ambos os cônjuges desde 2000. Então, tudo isso a gente percebe que a lei vai dando brechas para a gente interpretar e a gente trazer uma linguagem, né, um benefício maior para as pessoas, para os nossos clientes, para as pessoas que detêm patrimônio. Bom, um comparativo, né, de ganho de capital na venda de bens imóveis, né, pessoa física e pessoa jurídica. Então, quer dizer, antes da reforma, né, depois da reforma, o ganho de capital aqui é no caso de imposto de renda, né? Então, quer dizer, além do imposto de renda, vai incidir também o ICMS e o IBS, e a gente percebe mais uma vez a vantagem na pessoa jurídica em comparação com a pessoa física. Então, prepare-se para a transição. Quais são aí as datas mais relevantes que a gente tem a partir de agora, né? Quer dizer, 2026, essas alíquotas simbólicas, né, de CBS e IBS. A partir de 2028, aumento gradual de novos impostos. 2028 já tem o CBS, plantação de CBS, para que em 2033, extinção completa dos tributos atuais, que é ICMS, ISS, PIS e COFINS, e depois, a partir, né, a implementação das novas alíquotas. Então, na construção civil, conforme nós falamos, o setor também será enquadrado no regime específico, previsão de alíquota reduzida para obra de interesse social, isso é interessante, também ainda não tem uma regulamentação, e alterações no crédito financeiro, afetando o preço final das unidades. Então, quem for buscar um financiamento de um imóvel, também vai poder utilizar o que nós chamamos aí de redutores de ajustes e redutores sociais. E aí, como é que funciona isso? Redutores de ajustes, né? Isso é para bens
novos ou lotes residenciais. Aí, pergunto para vocês, o que é um bem residencial? Residencial é aquele que a pessoa compra para moradia própria, ou ela comprou para moradia própria e mudou o interesse, ela resolveu alugar. Ele deixa de ser imóvel residencial? Ou vai ser pela localização? Ainda não sabemos, não temos uma interpretação precisa sobre isso. O fato é que vai incidir R$ 100.000 na base de cálculo de dedução no redutor de ajuste. Então, vamos imaginar que é um imóvel, né, de R$ 1 milhão, e sobre que ele vai ter aí, vai incidir um percentual aí na compra e venda de 70%. E ainda, na locação. E ainda vai ter esse redutor de ajuste de R$ 100.000 na base de cálculo dele, para que não haja um impacto muito grande. Isso principalmente aquele caso que nós citamos lá atrás, quando a pessoa adquire a incorporadora, né, a empresa de construção civil, ela adquire o lote de uma pessoa física, e aí ela não tem crédito para ela compensar débito e crédito, e valer a pena para a corretora, para a incorporadora. Então, para que não tenha um impacto muito grande nas relações, né, principalmente, né, a questão imobiliária, que é a questão, afeta a função social da propriedade, afeta a moradia, e que pode trazer um impacto muito grande na economia. Então, houve essa redução de alíquota, que, na verdade, incide sobre a base de cálculo. E também, para lote residencial, a incidência aí de R$ 30.000, no caso de lote comercial, residencial. Então, nós não sabemos ainda o que isso significa, tá? Mas o que a lei trouxe para a gente, que é uma unidade construída em zona urbana, olha só, urbana ou rural. Então, quer dizer, o imóvel residencial, né? Até lembrei da Ivani, né, Ivani? Pode ser construído numa zona urbana ou rural, segundo normas disciplinares. Então, a gente precisa aguardar essas normas para a gente poder ter ao alcance dessa legislação. E esse percentual aqui de R$ 600, esse aqui vai incidir sobre a locação. Então, locação, cessão onerosa, bem imóvel para uso residencial, incide R$ 600 todo mês sobre cada imóvel, para também não haja um impacto muito grande na questão relacionada à locação. Por quê? Porque, no final, o que a gente percebe é que essas negociações para a adequação do novo tributo, como ele é pago por fora, então vamos imaginar, uma locação de R$ 5.000 vai ter uma alíquota aí mais ou menos de uns 27%, 28%. Precisa ter esse redutor de ajuste para que fique viável a locação, senão vai aumentar de forma considerável. Isso pode trazer uma grande defasagem, né, de imóveis hábeis e aptos para serem locados e valores acessíveis e que possam atender o interesse de ambas as partes, tanto locador quanto locatário. E olha que interessante, pessoal. E ainda, mais uma vez, né, o porquê é necessário ter o acompanhamento de um advogado, né, de uma pessoa especializada. Todo mês, na questão de imóveis, tanto a locação quanto a compra e venda vai sofrer um reajuste pelo IPCA. Então, todo mês, aquele valor de tributo vai ter um reajuste. Então, nós nunca saberemos, por exemplo, o que você pagou hoje vai ser o diferente que vai pagar amanhã. Então, tem que ter esses redutores de ajustes, né? E nós vamos ver também o redutor social, para que haja um impacto menos gravoso na economia. Então, aí, de acordo com a lei, né, 214, né, o valor residencial, locação de 3 anos, né, enfim, esse redutor social, ele vai resultar numa base de cálculo negativo. Então, quer dizer, isso é para trazer também uma possibilidade, né, de que as pessoas saiam da informalidade, que elas possam, então, ser favorecidas com essas situações que a lei trouxe.
Então, veja bem, né? Ela fala da alíquota, né? A alíquota aqui, a lei fala assim, operações relativas deste capítulo. Aí traz o parágrafo único, fala assim, as operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens, incide 70%. E as demais, 50%. A gente também tem que fazer uma interpretação sistemática para a gente poder compreender o que vem a ser uma coisa ou outra. Então, a gente percebe assim, né? Redução de alíquota de 50%. Para alienação de bens imóveis. Então, a alienação, cessão de direitos reais, permuta, outras operações imobiliárias, exceto locação, cessão onerosa e arrendamento, 50% de redução da alíquota. Nós estamos falando aí de uma alíquota que vai chegar a 28%, pessoal. É a alíquota mais cara do mundo inteiro. No mundo, vários países já têm implementação do IVA, que é o Imposto sobre Consumo. O Brasil ainda consegue ser o campeão de prever, ainda não está estabelecida essa alíquota, mas de ter uma estipulação no valor de 50%. E os 70% é para a alocação de bens imóveis. Então, isso aqui foi uma interpretação sistemática que nós fizemos, porque a lei fala assim, todas as previsões desse capítulo têm a alíquota de 50%, exceto locação. Então, a gente fez uma interpretação de que o que não está na exceção? Incorporação, permuta, cessão. E aqui, 70%, locação de bens, cessão onerosa. E aqui, na questão de cessão onerosa, eu vou fazer uma observação, que recentemente um cliente também me mostrou, uma pessoa comentando, né, num vídeo sobre hold, dizendo assim, as holds agora estão com prazo determinado para se findar. Eu falei, mas por quê? De onde vocês tiraram isso? Porque agora, de acordo com a nova lei da reforma tributária, quando a gente constitui uma holding, comumente, o patrimônio, até mesmo onde a família mora, onde é a residência da família, é incorporado no capital social da holding. E com base na interpretação desse artigo, as pessoas agora estão entendendo, compreendendo que vai ter que pagar aluguel para morar no próprio imóvel, porque esse imóvel está integralizado numa holding. E aí eu busquei a lei, fui confirmar na lei, a lei fala assim, cessão onerosa. Aqui não fala de cessão gratuita. E quando o sócio tira do seu patrimônio pessoal, do seu nome, do seu CPF, o imóvel que ele mora, integraliza numa holding, ele quer uma vantagem. Seria um absurdo imaginar que vai ter que pagar aluguel para si mesmo, ainda compensar débito e crédito. Então, eu logo trouxe para ele o texto da lei e falei, olha, eu não estou conseguindo riscar aqui, cessão onerosa, né? Só para vocês perceberem, aqui não fala em cessão gratuita. Então, quer dizer, isso para dizer para vocês como as pessoas estão perdidas, como que está tendo tanto de interpretação. E uma observação muito importante, o tributário litigioso no Brasil também é uma maior contingência que nós temos de ações judiciais tributárias. E não é por menos, né? Uma legislação que vai trazer muitas dúvidas, vai trazer muitos disparates. Com certeza, nós teremos que bater a porta do judiciário para a gente buscar uma compreensão e, no mínimo, um equilíbrio aí sistêmico para essas questões. Aí, conforme nós falamos, é o split payment, etapas do processo, que agora vai ser dividido, né? Sistema de pagamento, impostos, vendedor, valor líquido, né? Então, quer dizer, o cliente paga, dentro desse sistema de pagamento, o governo já vai tirar a parcela que cabe a ele e quando o fornecedor for receber, ele recebe líquido. Por quê? Porque quando a gente fala a expressão pago por fora, tem um preço acrescido do tributo e aí tem um preço final. Então, agora a gente fala assim, o valor dessa casa é 1 milhão. Vai ser, mas com o CBS-BS, 1.250.000. Entende? Porque os 250 vai ter que ser pago e dividido as
etapas desse pagamento, dentro desse sistema. E o vendedor recebe líquido, porque quem vai pagar agora é o comprador. Ele vai ter que reter esse valor dentro dessa cadeia, dentro dessa etapa. Então, quer dizer, o comprador realiza a aquisição de bens, a empresa emite a nota fiscal eletrônica, o sistema processa, os valores são separados, a operação é registrada e enviada para o fisco. Tá? Então, quer dizer, se já era complexo, ficou mais ainda. Aqui tem um simulador, né, que assim, algumas pessoas já estão criando simuladores aí, no sentido, né, de tentar trazer um entendimento mais fluido, mais leve, né, dessa complexidade. Mas o fato é que a nota fiscal, a partir de janeiro agora, na alocação, já tem que levar esse número, né, já tem que ser parametrizada para que tenha lá a retenção do CBS e o IBS, né, e para que haja aí, né, essa declaração de prestação de serviço, tributo devido, isso aqui até do próprio site, né, do Gov, né, e aí o que isso vai originar? Isso vai trazer, assim, uma necessidade muito grande de um compliance nas recomendações práticas. Então, de plano, a gente percebe o quê? Vai ser necessário revisar contratos, residencial, comercial, atualizar cláusulas, recompensar, né, a questão tributária, avaliar o enquadramento da pessoa física. Ah, é cliente, é locador profissional? Não é profissional? Olhar o impacto financeiro dessas simulações para evitar surpresa em 2027 e ajustar a declaração e o compliance e, principalmente, revisar essa estrutura societária das famílias que têm imóveis. Então, quer dizer, a Hold nunca teve tão ventilada como instrumento, né, de se trazer essa governança para uma family office e trazer uma segurança maior para as pessoas, para que elas possam, dentro de uma viabilidade econômica, né, uma legalidade, ter uma elisão fiscal, uma diminuição dos tributos. Então, aqui só para vocês conhecerem a nossa equipe, né, Camila, Cléber, Júnior, a Júlia, uma equipe que a gente tem essa área de atuação, né, do tributário, compliance e do direito imobiliário. E aqui tem, né, das redes sociais, sempre Flávia Nápoles, advogada, né, e nosso escritório aqui na rua Uberaba, perto do Felício Roxo, em Belo Horizonte, mas a gente também tem atendimentos online, né, no Brasil inteiro, a gente já constituiu Hold no Brasil inteiro, e nunca Hold foi tão ventilado e tão viável, né, do ponto de vista para trazer aí, né, um pouco de fluidez nesse sistema tão denso, né, do nosso sistema tributário. Pessoal, foi assim, né, só um passando, né, algo ainda muito premente, ainda tem muitas etapas dentro de um cronograma grande, mas é só para dizer que a partir de agora não há mais lugar para amadorismo. Agora as pessoas vão ter que pensar na melhor forma de se adequarem dentro desse impacto aí, né, da cobrança do IBS e do CBS. Aí eu queria perguntar para vocês se têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa, tem alguma Doutora, tem pergunta? uma pergunta do Clever aqui no chat. Pois Ele está não. perguntando se pode explicar um pouco mais sobre o redutor social. Do redutor social? Isso. Então, o redutor social é o seguinte, ele incide, primeiro vai incidir o redutor de ajuste. O redutor de ajuste, ele vai incidir para trazer lá aquela situação da incorporadora que comprou imóvel, uma pessoa que não é profissional, para que ele possa aproveitar o crédito, diminuindo a base de cálculo dele. E o redutor social, ele traz também uma possibilidade de uma diminuição da base de cálculo para que não tenha um impacto muito grande. Então, nas locações é o valor de R$ 600 por imóvel e na incorporação, na compra e venda, é R$ 100.000 que vai deduzir da base de cálculo, porque veja bem, pessoal, não é sobre o valor da compra e venda, não, é a base de cálculo, porque a base de cálculo, ela é
de 200, vamos imaginar lá, um imóvel de 1 milhão. Aí vai incidir lá uma alíquota mais ou menos de 28%. Imagina 28% de 1 milhão, pessoal. 200, 280 mil. Agora, a compra e venda tem um redutor de alíquota de 50%, como nós vimos naquela exceção da lei. Mas mesmo assim é 120 mil reais de imposto. Então, esse redutor social vai incidir sobre essa base de cálculo, então 120 mil vai virar 100, que você vai poder pagar 20, já melhor, entende? Porque senão vai desaquecer o mercado. Isso vai trazer um impacto para o mercado, e isso vai trazer até mesmo aí o risco Brasil muito alto. Né? Então, o redutor social, primeiro o redutor de ajuste, depois é o redutor social, tá? Tanto na compra e venda quanto na locação. Mais alguma dúvida? Tem uma outra pergunta aqui no grupo dos alunos, dos que adquiriram a Masterclass, perguntando, então, resumindo, qual que é a estratégia para essa nova reforma tributária que a senhora pode indicar para os alunos? Então, veja bem, eu acho, né, assim, a gente tem trazido essa necessidade de antecipar essa discussão, porque a partir de 2026 já tem a alíquota teste. E tem uma dica bem legal. Em dezembro de 2026, se a pessoa física tiver um imóvel no nome da pessoa física e ela quiser introduzir ela vai constituir uma pessoa jurídica, seja uma SPE, sociedade de propósito específico, ou uma holding, então ela vai ter uma redução de alíquota, um redutor de alíquota específico, ter uma especificidade para esse ano de 2026 agora, até dezembro desse ano, para ela fazer a incorporação desse bem, integralização desse bem no capital social da empresa e ter uma redução de 1 milhão sobre essa base de cálculo. Isso é para grandes fortunas, imagina um apartamento aí de 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, então ela vai poder ter aí, né, uma redução bastante significativa. Agora, a base de cálculo, o valor é 500 mil reais, então ela é proporcional, então vai ter uma redução também de 500, para que também fique na isenção. Então, assim, respondendo os alunos, né, eu acho que a melhor solução é pejotizar, é criar uma pessoa jurídica, sair da informalidade, né, e realmente constituir uma holding. Se você é construtor, se você é incorporadora, se você tem, né, um contingente muito grande de imóveis, agora, no momento, ele sugere, né, que você realmente tenha uma holding para te trazer esses benefícios. Igual nós vimos, né, no slide, pessoa física, quase 40%, pessoa jurídica, 16%. A alíquota total da base de cálculo. Alguém mais? Ainda tem um cronograma extenso, né, para ser verificado, ainda tem implementações importantes, né? O fato é que nós vamos ter grandes discussões, né, grandes adaptações durante esse ano de 2026, e quem se adiantar, né, com certeza vai conseguir ter uma economia melhor, uma governança melhor, diante aí de tanta novidade. Tem mais uma pergunta no chat? Tem. Tem o contrato de aluguel vencendo em 2026. Tem o que Isso. alterar o contrato? Sim, sim. Uma das exigências, né, legais é a adaptação no contrato para que haja, né, nessas cláusulas, estabelecer o split payment, como é que vai ser essa etapa de pagamento, a parametrização da nota fiscal e toda essa questão também do pagamento do imposto por fora. Então, tem que ser feito. E fora essa mudança que todo mês vai ter um valor diferente de imposto por causa do IPCA. Então, precisa realmente ter um compliance, uma previsão contratual para essa adaptação. Mais uma pergunta aqui, a última do grupo dos alunos. Estão perguntando assim: qual a diferença de abrir uma holding com um advogado, com a senhora, ou com um contador? Então,
a holding, ela envolve questões muito profundas de societárias. Não é simplesmente criar uma empresa na junta comercial, é uma estratégia. Eu trabalho com holding há mais de 10 anos, ainda quando nem se falava, né, de holding. Eu fui gestora de um departamento jurídico de um shopping, e era uma família italiana, e eles trouxeram essa necessidade de constituir, porque eram grupos italianos, então a gente constituiu uma holding. Então, quer dizer, tem que ter um conhecimento profundo de tributário, de sucessão, de societário. Então, quer dizer, precisa dos dois profissionais. Aqui no escritório a gente trabalha com o contador. Sempre tem um contador trabalhando conosco. Mas o contador vai cuidar das questões contábeis, escrituração, e o advogado vai criar, né, essa governança, essa estratégia certa, porque uma hold também, quando ela é constituída por uma pessoa que não está, às vezes não é nem porque não entende, é porque tem que estar acompanhando as mudanças. Todo dia tem um julgamento envolvendo hold, envolvendo questões relacionadas à imunidade do TBI, questões relacionadas ao ITCD, que paga durante a transferência de cotas. O que pode ocorrer é a pessoa ter um grande prejuízo lá na frente, receber uma multa, ou ser considerado simulação, né, aquela constituição daquela sociedade. Mas nós temos um cliente que constituiu uma holding e a mãe faleceu e agora ele tem que abrir inventário, mesmo tendo a holding. Então, quer dizer, uma série de equívocos que foram ocorrendo nesse processo, que às vezes é um barato que sai caro, né? Então, eu penso assim, respondendo, né? Precisa dos dois profissionais, cada um vai trazer a sua expertise, né, para trazer um bom planejamento. Temos mais uma aqui no chat, mais uma pergunta. A reforma trará muita alteração no ITBI? O ITBI continua, tá? O ITBI continua com as mesmas regras. O que nós estamos discutindo agora, o que tem agora, que foi julgado, foi ter um julgamento no Supremo Tribunal Federal, e o PL 108, que vai passar a vigir agora em janeiro de 2026, que trouxe o valor de referência, né, o valor que nós vamos mensurar abaixo do ITBI, o valor venal, que é o valor de comprimento, o valor de negociação. Então, para um imóvel ser introduzido na holding, agora ele tem que ser um valor que foi negociado, não pode ser mais o valor contábil, valor patrimonial, que era o valor que normalmente estava lá no imposto de renda. Então, quer dizer, o CBS não vai excluir o ITBI continua igual o IPTU, igual também o imposto de renda, e nós precisamos agora verificar essas situações relativas, né, a esses julgamentos no STF e no STJ. Mais uma pergunta. E as alterações para corretores? Como ficará? Corretores imobiliários? Então, toda essa cadeia vai ter, vai ter, né, o pagamento do tributo, e tanto a imobiliária quanto os corretores, porque agora vai entrar aquela regra, né, dos R$ 5.000, até R$ 5.000 é isento, acima de R$ 5.000, até 7.000 também tem uma alíquota diferenciada. Então, quer dizer, o repasse da corretora para os corretores, né, de uma imobiliária para os corretores também vai incidir, além do imposto de renda, CBS e IBS. Então, nós temos que fazer também uma análise do que é viável, o que não é viável. Mais uma última pergunta aqui no grupo dos alunos. A senhora dá consultoria para muitos contratos? Acho que é para incorporadora, ou que tem muitos contratos, no caso. Sim. Então, a nossa proposta, né, é de divulgar justamente essa consultoria que nós temos, né, e que vai trazer esse compliance, vai trazer esse acompanhamento, né, personalizado, para saber qual que é o melhor modelo para aquela incorporadora, para aquela imobiliária, para aquela família, e trazer essa elisão fiscal. Então, a gente tem um produto que a gente chama de compliance imobiliário, que faz essa análise tributária com o planejamento patrimonial e sucessório, né, que é essa consultoria que a gente tem.
E sobre a consultoria aqui, tem cupom de desconto para os alunos. Sim, hoje quem está aqui na live conosco tem um cupom de desconto. Quem tiver interesse, né, no final da live aqui, pode chamar a equipe de marketing, as meninas, que elas vão passar o link para vocês, que é uma consultoria durante todo o ano de 2026, acompanhando, né, a incorporadora imobiliária, a empresa, para que tenha o melhor planejamento tributário e patrimonial para essa reforma tributária, que já está batendo na porta. E também, né, nós temos aí, vamos ter lançamento do livro, né, do nosso livro, Reforma Tributária e Imóveis, e acho que a gente pode fazer um sorteio, hein, Isa, aqui na live? Bora? Bora, Vamos né? fazer. Esse livro vai ser lançado em janeiro, tá, pessoal? Mas já está pronto, tá faltando só a diagramação, né, algumas revisões, que será lançado em janeiro. Então, nós podemos fazer um sorteio. Eu estou vendo aqui como muitas pessoas acabaram não vindo, que vão depois assistir gravado, acho que eles podem ter essa vantagem de ganhar um presente, doutora. Sim, acho também. O que a senhora acha? De vez do sorteio, ao invés do sorteio, a gente dar esse presente para eles. São poucas Podemos. pessoas que Podemos. compareceram. Doutora, Pois não. doutora, poderia tirar uma. Eu acho que todo corretor passa por isso. E aqueles contratos que têm R$ 1.000 e os outros R$ 500 não é declarado? Como que isso atinge a cadeia Contrato de imobiliária? locação? É muito comum, às vezes, É, uns não terem nem imobiliária, faz aquele contrato sim. de gaveta. Então, Isso é agora, com o muito comum cadastro, de né? achar. Com o É, cadastro agora dos imóveis, eles vão sair da informalidade. E se tiver 3 ou mais imóveis, até 200, acima de R$ 240.000, eles vão pagar no CBS e BES. eu ouvi falar que pela habitualidade de locação. Sim. E aí passa a ser habitual, né? Quer dizer, não é a quantidade de bens que a pessoa tem, é a Mas pelo quantidade. rastreamento que fez Isso, nos depósitos. exato. É o rastreamento. Porque agora o fisco vai ter em conta de contas, né? Tem um imóvel cadastrado, ele vai olhar IPTU, tem IPTU, né? Paga IPTU, mas quem paga não é ele, é outra pessoa. Então, que pessoa que é essa? Então, automaticamente ele vai verificar que tem um contrato informal. São muitos questionamentos, né? Essa foi uma live só para aquecer, nós vamos fazer outras, né? Estamos aí, né, disponíveis também para questionamentos. Isso ainda vai dar muitas dúvidas, né? Muitas questões para serem resolvidas. Faremos mais lives também no YouTube, no Instagram, e acompanha, né, o nosso trabalho lá no Instagram, todas as redes sociais, que tem muita coisa vindo por aí, né? E também, quem se preparar com antecedência, com certeza vai ter um impacto menor. Então, a gente vai colocar o cupom de desconto para todo mundo lá no grupo, Certo. para o grupo da Masterclass. O grupo da Masterclass vai receber o cupom de desconto para consultoria personalizada com a doutora Flávia. E todos que estiveram aqui na live, na nossa Masterclass, vão ganhar um livro especial sobre a reforma tributária 2026, mercado imobiliário. Ótimo. Flávia, posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Coisa rápida, porque o Pois Arquimedes, não. na verdade, eu sou da empresa Financiagem, eu não sou corretor, não. Eu trabalho com crédito imobiliário, Certo. mas a gente tem que estar ligado no mercado, então, assim, Sim. gostei muito da aula, parabéns, tá? Em primeiro lugar. Obrigada. Eu queria entender o seguinte: você está vendo alguma alteração ou algo relevante que venha impactar na questão do financiamento imobiliário, do crédito imobiliário em geral, consórcio, financiamento?
Eu não vi falar nada disso ainda, por isso Sim, que em nenhum é, lugar, não aqui, né? Então, assim, tá é, se falando muito sobre aluguel, enfim. sim. Tem alguma coisa que já está no radar ou, por É, enquanto, você não viu na, nada ainda? na lei, né, nessa lei complementar 214, fala que vai ser um regime especial. Tem até um slide que fala isso, para financiamento. Então, quer dizer, financiamento, né, de baixa renda vai ter redutores maiores, né, para que não tenha um impacto muito grande. Então, com certeza, vai ter um regime especial, tá? Nós estamos aguardando agora o regulamento vindo do comitê, né, comitê gestor do BSBS, para trazer sobre isso. Eu sei que fundo imobiliário continua isento. Né? Agora, os financiamentos, os créditos, né? A questão de financiamento imobiliário, o que a gente está aguardando é essa regulamentação para saber que impacto que vai surgir. Ah, tá bom. Beleza, obrigado. A gente Te vai se falando agradeço, viu? Seja nas muito redes bem-vindo. lá. Tá bom, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Ok, pessoal? Então, assim, eu agradeço vocês estarem aqui, véspera de Natal, né? Interessados aí nesse questionamento. Qual que é o seu nome? Como é que ele chama, Isa? Eu, Arquimedes. Arquimedes. Ô, Arquimedes. Arquimedes, vamos fazer um bate-papo depois, numa live, nós dois, para a gente tratar sobre esse assunto. É bem interessante isso, Vamos sim. né? Eu gosto sempre, assim, hoje na Sim, nossa rede tem muitos corretores também que seguem a sim. gente e tal. Eu vou te chamar no Instagram lá, depois a gente Isso, conversa vamos um bater um pouquinho. papo, né? Vai sair um regulamento agora em janeiro, né? Assim que sair esse Uhum. regulamento, vamos conversar sobre isso, que é um assunto muito interessante, porque tem que ter crédito, né? Tem que ter Com crédito para certeza. que, né, o sistema continue, né? O Rodando, crédito né? move o mercado, né? No caso da Sim, compra e venda, se não com tiver certeza, crédito, o mercado para, né? com Então, certeza. é isso. Mas beleza, eu vou te chamar no Ótimo, Instagram, a gente ótimo. conversa. Viu? Obrigado pela aula aí, Ok, foi eu que ótimo o agradeço. conteúdo e vamos evoluindo. Ótimo. E pessoal, então, né, só nos resta agora desejar ótimas festas, ótimo Natal para todos em família, e que venha o novo, né? Que o novo seja leve, suave, homeopático, que a gente possa encontrar uma forma de trazer equilíbrio, né, nessa equação toda, né? Agradeço a todos, uma ótima noite, um ótimo final de ano, né? Boas festas e até nosso próximo encontro. Tchau, Gratidão. obrigado. Obrigada, pessoal. Ótimo dia, ótima noite para vocês.